Boa noite, então, pessoal, a paz do Senhor. A gente vai dar início, então, ao nosso podcast. E eu quero convidar vocês, sentados mesmo, né, porque hoje vai ser um pouquinho diferente o culto, para nós reclinarmos a nossa cabeça e fazer uma oração. Amém? Pai amado, nós queremos, Senhor Deus, chegar diante da Tua presença, Pai, primeiramente para Te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que nós temos de estar na Tua casa, Pai. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um desses jovens, adolescentes, esses irmãos, Pai, que estão aqui nos apoiando, Senhor, nesse trabalho, Pai. Que a Tua presença, Senhor, venha ser conosco, Senhor, e venha ser real neste lugar. Que nós possamos sair daqui, Senhor, com a nossa mente, Pai, transformada, Senhor, em relação a esse tema, Pai. Que possamos entender, Senhor, o Teu propósito para a nossa vida, Senhor, para os nossos relacionamentos, Senhor, e que o Senhor também venha conduzir, Pai, as nossas palavras e essa conversa, Deus. Por tudo nós já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, para quem não nos conhece, temos pouquinhos visitantes, mas eu vou apresentar nós para vocês. Eu me chamo Késia. Vamos lá, e meu marido. E eu me chamo Christian. Mais conhecido como? Tita. Isso aí, gente. Então, para quem não conhece, nós somos um casalzinho, né? E daqui a pouco mais a gente vai apresentar os nossos convidados, porque eu acho que ninguém aqui conhece, né, os nossos convidados especiais. Mas é um prazer receber cada um de vocês. E como esse encontro está sendo gravado, eu também gostaria de apresentar para quem vai assistir nós mais tarde, né? Tem pessoas que vão assistir essa gravação, então, para quem não conhece quem é o GIAD são jovens e adolescentes da Igreja Assembleia de Deus. E também o nosso querido pastor é o pastor Lisandro Pacedônio, a pastora Karine, que também nos dão esse apoio, mas hoje não puderam estar, mas tem o Abner aqui, né, que vai representar eles. E é um prazer, então, ter vocês aqui com a gente. Como vocês viram, então, nas nossas redes sociais, né, e nos grupos também, o tema de hoje é relacionamento com propósito. E logo de cara, assim, não sei para vocês, mas para mim já traz assim um confronto esse título, sabe? Porque a gente estava conversando em casa que esse tema tem sido assim muito distorcido aí fora, né? Hoje em dia os relacionamentos aí é um troca-troca, né? Hoje eu namoro daí não dá certo, amanhã eu troco, né? Não dá certo o casamento e eu troco, e tá assim aí fora. Então, hoje esse momento que a gente vai ter com vocês é para conversar um pouquinho sobre isso. E um dado importante também é que como que surgiu assim essa intenção, esse desejo de ter essa conversa com vocês? Foi assim através, claro, do Espírito Santo falando conosco e também na necessidade que a gente entende das pessoas voltarem a conversar. Eu não sei vocês, né, mas a gente vê que a gente fala muito assim pelo WhatsApp, fala pelo direct, né? A pessoa mais entendida das redes sociais sou eu, né? Então, se eu falar errado, vocês me corrigem. E a gente não separa esse tempo para estar sentado, para a gente estar olhando no olho, estar conversando. E a gente quer resgatar isso com vocês. Porque quando a gente conversa, a gente compartilha a experiência, é isso que os nossos convidados vão fazer hoje, o meu erro pode ser o teu acerto. Pega essa, que nem diz o pastor Joel, fica a dica. Mas preste atenção. O meu erro pode ser o teu acerto. A partir do momento que eu compartilho contigo algo que eu fiz errado, tu pode observar, refletir sobre isso e ter um acerto na tua vida. Não, ó, a Késia falou que fez isso errado, não foi legal, então eu vou seguir por esse outro caminho. Assim como talvez aquilo que hoje eles vão compartilhar com nós de bom, que deu certo, vocês podem pegar como exemplo, como espelho, para a vida de vocês, para o relacionamento de vocês, e Deus abençoar, assim como tem abençoado as nossas vidas também. Então, deixa eu ver... o convite. Vou fazer o convite. Vou olhar para o Cris, que eu lembro o que nós tínhamos combinado. Para vocês terem ideia, a gente até tentou ensaiar, sabe? Mas não tinha hora, não tinha tempo para nós ensaiar, então está sendo no improviso. E também eu queria já deixar o convite para quem talvez vai assistir essa gravação e quem está nos visitando, para pertencer a esse grupo. A gente tem encontros nas quartas-feiras, que é o encontro com o nome Conectados, e ali realmente quem tem vindo, né, pessoal? E agora eu quero que vocês façam um grito bem grande para motivar os que não vêm. Quem está vindo é uma bênção, né, pessoal? Não. Depois tu corta essa parte, Marcos.
Eu vou perguntar de novo, tá? Gente, é uma bênção, né? O Conectados na quarta-feira. Isso aí, gente. A gente se encontra também aos sábados, que hoje é o momento para isso, né? Sempre às 19 horas. No domingo pela manhã, a gente tem a nossa escola dominical, onde a gente aprende muito a palavra do Senhor. E também temos o domingo à noite, que é o culto da família, e a gente vem aqui com a nossa família adorar a Deus. Então, a gente quer convidar vocês a participar dos nossos trabalhos. E eu vou pedir, então, para o Christian trazer para nós, então, hoje, um contexto do que a gente vai estar conversando, e depois também ele vai estar apresentando os nossos convidados. Isso aí, pessoal. Então, vamos falar um pouquinho sobre este tema, né? E lembre-se, se é o caso eu errar, falar alguma coisa aqui, que o meu erro pode ser o teu acerto, né? Então, fica a dica, tá? Então eu posso até errar de propósito, só para você acertar, né? Não, brincadeira. Então, falando um pouquinho do contexto, né, de relacionamento com propósito, por causa que aí, como a Kézia falou, no mundo aí fora é um relacionamento bem descartável, né? Até ela me contou assim, uma vez a gente tinha uma Havaianas, aí estourava, tu botava um preguinho e ia botando prego, e parafuso com a arruela e ia levando, né? E hoje, tipo, estourou a Havaianas, eu jogo fora e pego uma Havaianas nova, né? Tem gente que faz isso, né? Eu não, né? Mas tem gente que faz, bota fora e assim tá o relacionamento. Tipo, o primeiro obstáculo que se encontra, a pessoa, não deu certo, vou para outro. Aí vai para outro, a pessoa vai ser diferente de novo, né? Vai encontrar outra situação e vai para outro e assim. Então, a gente queria trazer esse momento para vocês entenderem que é possível ter um relacionamento com propósito diante da vontade de Deus, um relacionamento cristão. E por isso que a gente trouxe esses casais aqui que tem uma boa experiência já para compartilhar com cada um de vocês. E eu queria, tipo, assim, deixar essa pergunta inicial. Como deve ser a relação de duas pessoas que iniciam um relacionamento com o propósito de Deus, sabe? Como que deve ser esse relacionamento? Então, para isso, eu vou pedir para os nossos casais aqui já se apresentarem aí e, enfim, apresentarem para nós, né? Muita gente não conhece eles, né? E talvez você que estará nos assistindo não conheça. E já vou deixar para a gente começar aqui uma perguntinha para eles ali. Pergunta não, é só para dizer, contem para nós como vocês se conheceram, tá? Só para começar. Então vocês se apresentam e já comecem falando como vocês se conheceram. Muito bem, quem começa então? Nós? Muito bem, então a gente primeiramente quer agradecer o convite, né, de poder estar aqui com vocês nessa noite tão especial para todos nós e poder contar um pouquinho da nossa história, das nossas experiências, das nossas dificuldades, das nossas bênçãos, dos momentos ruins e bons que nós tivemos até aqui. Eu me chamo Douglas Mioto, a minha esposa Elisama Clemente Vargas Mioto. Ela é parente de Dom Pedro, que tinha de Alcântara, não sei, sabe? Alguns sobrenomes aí. Bom, e conto eu ou conta você? Como nós nos conhecemos? A Elisama nasceu em berço esplêndido, em berço evangélico, né? Sempre viveu em igrejas, e eu não. Eu fui me converter com 23 anos, 22 anos, alguma coisa assim. Não começa a dizer a minha idade. Só hoje ela disse a minha idade 2 vezes para mim. Isso significa que eu estou ficando velho, né? Então eu vim de um mundão aberto, sem fronteira e sem porteira, e aí vim conhecer, acabei me convertendo, né? Passando a viver em um outro ambiente, outro mundo, que é esse mundo cristão, tão bom e gostoso de se viver, e conheci a Elisama. Eu estava em viagem de férias, e aí retornei de viagem, dei carona para uma irmã, e essa irmã disse assim para mim, tu viu que chegou um casal de missionários aqui para trabalhar na igreja? Eu disse, não fiquei sabendo. E eles têm 2 filhas, e ela disse para mim assim,
mas nenhuma delas é para o teu bico. E eu disse, uau, uau, porque eu estava passando um período da minha vida, sabe, sedento de vontade de ir precisando namorar e noivar e casar e ter um relacionamento, e essa pessoa disse isso para mim. Muito bem, passaram-se os dias, eu cuidava do som da igreja, o som era aqui no altar, e eu era o primeiro a chegar, o último a sair, os dias se passaram e eu não conseguia ter um contato com ela, de pelo menos dizer um oi ou um tchau. Mas um belo dia, graças a Deus, o carro do meu futuro sogro estragou e eu ofereci carona para eles, para levar eles para casa, e eu consegui levar eles para casa. E aí, a partir de então, pude ter um contato maior. E os dias foram se passando. Para vocês terem uma ideia, ela veio de Tramandaí e ela tinha um namorado em Tramandaí, que graças a Deus ficou lá, não veio junto para cá. E os dias foram se passando e nós tivemos uma excursão aqui de São Marcos para Antônio Prado, né, de jovens. Nós fomos para lá nesse trabalho e lá eu puxei assunto com ela e ela comigo, muito respeitoso, né? Nunca passei dos limites, por saber que ela tinha namorava naquele momento, né? Voltando de lá, no outro dia, eu já estava com o coração saltando pela boca, né? Totalmente apaixonado pela dona Elisama. E eu pensei assim, Senhor, se for para acontecer qualquer coisa, se for para ser... Não, mas primeiro tem que contar uma coisa. Teve uma coisa. Lembra que as meninas foram dormir num lugar e os meninos foram dormir em outro lugar? Aí, esse bonito aqui foi levar as meninas, né, naquele lugar. E aí, ele... Bem malicioso, né? Aí, ele pediu o telefone de todas as meninas, mas ele só anotou só o meu número. E aí, de madrugada, né, eles estavam fazendo bagunça, como sempre, os meninos, e nós, né, nós ia dormir. E aí, daqui a pouco, toca o telefone, uma mensagem dele. E aí, eu olho para a menina que estava do meu lado, e a menina que estava do meu lado falava dele para mim. E eu, né? E daí, quando toca o telefone, a menina olha também junto e diz, o Douglas. E eu fiquei, meu Deus do céu, né? Por que ele está mandando mensagem? Como é que nós estávamos? Nós estávamos prontos para dormir, né? Que pergunta era aquela? Mas foi com essa intenção. Depois disso, sim, começou como é que fala? As trocas de mensagens pedindo confirmação para Deus. E aí, tu continua. Então, a Bíblia diz que quem precisa de sabedoria, peça a Deus que Deus dá. E Deus me deu sabedoria. Eu pedi o número de todas as meninas, né? E acabei salvando só o da Elisama. Eu não precisava salvar das demais. E aí, mandei a mensagem. Voltando para São Marcos, eu e o Tita, né, Tita? Voltamos para São Marcos, de carro. No domingo, eu pensei... E olha só o que eu pensei. Eu disse, Senhor, se for para acontecer qualquer coisa, que ela me mande uma amém. E a mensagem entrou no meu telefone. Porque no caminho de volta de Antônio Prado para cá, eu tinha perdido a descarga do carro. Foi uma loucura a viagem de volta de Antônio Prado para cá, né? Parecia um trem vindo e era um Corsa 1.0. E aí, chegando aqui no outro dia, meu pensamento não saía daquele momento ali, e eu disse isso para Deus, Senhor, se for para acontecer alguma coisa, que ela me mande uma mensagem. Eu não terminei a frase e ela me mandou uma mensagem perguntando como tinha sido a nossa vinda, nosso retorno, porque ela sabia que nós estávamos em dificuldade com o carro, né? E a partir de então nós começamos umas trocas de mensagens e tudo mais, sempre com muito respeito, mas sempre da minha parte, né, com esse desejo de que acontecesse algo mais num futuro bem próximo, e acabou acontecendo. E mais um detalhe. Eu mandei essa mensagem, eu estava namorando, tá? Não se faz isso, mas tá, era de... Mas assim, quando a minha mãe viu o Douglas pela primeira vez aqui na igreja, nós estávamos sentados ali naqueles bancos. A minha mãe cutucou assim,
olha ali aquele baixinho, olha ali, trabalha ali na obra de Deus e tal. Aí eu disse para a mãe, mãe, tu não tá vendo que eu namoro? Como é que a senhora vai falar isso? Olha, minha filha, que é ele, hein? Eu disse, não é, não, mãe. A minha sogra sempre foi muito sábia. Sempre, muito, muito sábia. Ela sabia o que estava falando naquele momento. E foi assim que a gente se conheceu. E a partir deste momento eu fiz até plano da Claro. Tá? Depois tu corta, tá? Que se é propaganda, isso aí a gente cobra cachê. Fiz tarifa zero da Claro. Nós lemos muitos capítulos da Bíblia pelo telefone. Tem muita história para contar aí de como nós nos conhecemos aí a partir de então. Mas foi dessa forma. Foi bem prazeroso, porque eu tenho certeza que foi de Deus. Paz do Senhor, irmãos. Saúde à igreja. Meus queridos, meu nome é Peterson e a minha esposa é a Gisele. Leôncio. Meus queridos, vou contar uma história aqui que eu já contei no encontro de casais e vai haver um conflito aqui de quando a gente se conheceu, mas vai prevalecer a minha história. Outro dia nós conversamos e vai prevalecer a minha história. Nós nos conhecemos numa noite gaúcha. Olha só, nós somos penteados, né? Numa noite gaúcha lá no ginásio. Nós estávamos lá, eu e o meu primo, e ela estava lá, toda pomposa, com uma amiga, sei lá quem que era dela, porque eu não olhei quem estava com ela, eu queria ver ela. E aí nós estávamos trocando olhares naquela noite, e ela diz até hoje para mim que ela não viu eu naquela noite. Mas que baita mentira. É Por verdade. que, meus queridos? Posso falar? Começou a contradição. Não foi nesse dia que a gente se conheceu. Agora eu vou falar a verdade, tá? A gente se conheceu no sábado, num som. Quem lembra do som que tinha, hoje em dia nem fala mais assim, né? Na associação. Isso era umas 2h da manhã. Eu e as minhas amigas saímos da associação, passamos pelo centro, e quem estava sentado no banco da praça com o primo dele? Você, né? Comendo cachorro-quente dos gordinhos. Lá onde é que era o Empório Econômico. Lembra que tinha um trailerzinho lá? Lá. Mas, enfim, deixa eu acabar a minha história agora. Nós nos conhecemos no sábado, na sexta-feira gaúcha. Aí, no sábado, eu vi ela lá no som. No som, né? Hoje, como é que é o nome hoje? Como é que é? Vocês não vão falar, né? Não peguei ninguém, né? Eles são crentes, eles não sabem. Tá bom. Daí, saí de lá, quem que eu vejo? Ela. Então, eu disse para ela, como é que eu ia ir falar contigo se eu nunca tinha te visto na vida? É claro que eu te vi uma noite antes, né? Aí ela conseguiu até entender um pouquinho, enfim. E eu vim com ela, acompanhando ela lá do centro até aqui na casa dela. Só que tinha um bendito, abençoado, que ficou o tempo inteiro no telefone falando com ela. Né? É verdade. De lá da praça até em casa, eu no celular falando com outro amigo, né? E o Peter e o primo dele do meu lado. Então eu conversava com os dois ao mesmo tempo. Então vocês imaginem só, né? Que coisa mais feia. Existia telefone já? Existia. Não, daí eu vou te contar, peraí. Existia. Aí eu vim com ela até ali. Olha que é a insistência, o que a gente não faz, né, para conseguir alguma coisa. Então eu vim com ela até ali, na frente da casa dela, e aí eu peguei o telefone dela, pegou meu telefone, enfim, né, um número, não um telefone. E aí... Porque na metade do caminho acabou a bateria do meu telefone. Isso. Acabou a bateria, daí ela chegou em casa, tinha que anotar o telefone, né? O número, daí ela foi lá e acordou a mãe dela, acordou a irmã dela. Eu quero um papel, uma caneta, eu preciso anotar o número. Acordou todo mundo, né? 3h da manhã lá acordando. E aí ela saiu lá fora, eu passei o número para ela, tudo. E aí ela me roubou um beijo. Roubou um beijo. E aí ela me avançou lá na calçada. Que mentira! Enfim, e aconteceu algo que ficou na história. Tá? Aí no outro dia, nós estávamos comentando ali antes que o primeiro toque do Douglas e da Lisama foi num encontro aí que eles estiveram, né? E o primeiro toque que eu dei na Gi foi no telefone.
Eu dei um toque para ela. Quando eu dei um toque para ela se abriu tudo. Ganhei um toque, cara. Né? E a partir dali, então, começou a nossa história. E nós dois éramos do mundo, né? A gente não servia Jesus, diferente da história do nosso outro casal convidado aqui, a gente veio do mundo, né? Uma história totalmente diferente. Eu, apesar de ter frequentado a escola bíblica dominical, enfim, acabei me afastando, né? Novinho ainda, adolescente, vamos dizer assim, e depois nós retornamos só para casar e continuar até hoje. Isso aí. Então tá meio estranha essas histórias aí, né? Mas a do Douglas Elisama confirmou um pouco mais, né? Teria que raciocinar, pedir revelação de Deus para ver qual que é a data certa ali, né? Qual é a verdade. Mas enfim, queria pedir para vocês, e com quantos anos que vocês iniciaram esse namoro? Bom, eu tinha 17 anos e a gente tinha 15, né? 14 para 15, enfim. Foi bem, a gente era bem novo, né? Daí eu vou dizer para os irmãos assim, 14 e 15 hoje, pode? Ah, claro, né, que não pode, irmãos. Mas olha, nós éramos do mundo, entendeu? Então, para nós, estava valendo, entendeu? Então, nós começamos o namoro bem cedo, né? Era outros tempos, né? Isso mesmo. Não é o tempo de hoje. Tá bom. E o Douglas? Não parece, tá? Mas eu tenho 10 anos e meio a mais que a Elisama. Então, na época, ela começou a namorar com 18 e eu com 28 e meio. Ô, gente, e outra coisa que a gente queria pedir para vocês, esse namoro durou quanto tempo? Até o casamento, assim? Eu conto assim, ó. Porque eu não sei, não sou muito boa de datas. Mas em 5 meses e meio, a gente namorou, noivou e casou. Nossa! Rapidinho. Viu? Vocês estão aprendendo, gente? Namoro cristão é assim, não se namora há 10 anos, viu? É que o que acontece? Eu passei por situações... Lembra que eu disse que ela nasceu em berço evangélico, berço cristão, e eu não. Eu passei por situações no mundo que ela não passou. E chegou um determinado momento da minha vida que quando eu conheci ela, eu disse, eu não posso mais errar na minha vida, eu não tenho tempo para ficar errando, né? Então, quando nós nos conhecemos, nós, sabe que foi papum, assim, né? A gente teve certeza que era de Deus aquele relacionamento, aquele encontro que Deus estava nos proporcionando. Então, nós namoramos 35 dias, no 36º nós noivamos. Isso foi, então, do dia 3 de novembro de 2010 até 8 de dezembro de 2010, namoro noivado. E de 8 de dezembro a 30 de abril, nós casamos, com toda a certeza que vinha de Deus. E nós, namoro do mundo, né? A gente se conheceu em outubro de 2003 e a gente foi casar em novembro de 2006. Então, deu 3 anos de namoro. E noivado. Em abril de 2006, a gente noivou. Não dá para desligar o microfone que ele demora, né? Desculpa, gente. Bom, então a gente anotou aqui também como foi a aprovação dos pais de vocês. Se vocês tiveram esse momento de pedir para os pais, se eles deixavam vocês namorarem, né? Como que foi isso? Como os pais lidaram com isso? Se disseram sim, fácil ou não? Como foi essa experiência para vocês? Eles com certeza aprovaram. Eu, na verdade, tinha só minha mãe. Sim, né? Se a minha mãe falou do Douglas, né? Estava aprovado já. A minha sogra tinha deixado as costelas da Elisama já roxa, de me dizer, olha lá, ó, é top das galáxias. Ela falou assim, ela me contou depois. Então, foi uma aprovação, com certeza, né? Até veio por, se a gente for parar para pensar, veio por orientação da própria mãe da Elisama, e o pai dela também aprovou. Eu, na época, então, tinha meu pai e padrasto, e os dois estavam felizes da vida, né? Por eu estar passando aquele momento novo, né?
sabendo que eu estava passando um momento difícil, vinha de um momento difícil da minha vida e entrei num momento de bonança, né? Então, aprovaram com restrições, mas aprovaram. E depois, certamente, vocês vão perguntar quais foram essas restrições e eu vou ser bem claro no que quais foram. Bom, nós não pedimos aprovação para ninguém, né? Nós chegamos namorando. Então, a gente acabei indo na casa da Gia ali, enfim, sem autorização nenhuma. Isso, na verdade ela pegou nós no Fraga, meus queridos. Ali na frente da casa do Roberto, que é nosso vizinho, nós estávamos conversando ali, tem uns arbustos ali, agora ele cortou. E aí ela saiu lá fora a pitar. E aí ela viu a gente lá, disse, mas o que é isso, meu Deus? Daí nós estava conversando ali nas arvorezinhas escondido, né? E de repente a mãe aparece lá na área. Eu peguei ele pelo braço e disse, vamos agora, tu vai comigo. E foi assim, né? E aí começou o namoro. É isso aí. Ou vai ou racha, né? É, isso aí. Tá certo. E só lembrar vocês, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta no meio desse assunto aí, pode fazer. Tem um link no grupo ali. Ou se quiser fazer aqui, só levanta o braço que a gente dá a oportunidade, tá? Dando continuidade, então, eu queria pedir para vocês, quantas vezes vocês se encontravam na semana? Ô, Nico, só esquecemos uma coisa, peraí. A gente esqueceu de pedir as restrições, né? Mas acabei... depois? Ah, tá, então desculpa, Deixa, gente, é depois. vamos. Viu como é ao vivo, viu? A gente não gravou nada? Nem saiu. Começamos nós? Pode ser. Nesses 35 dias de namoro, nós nos encontramos 35 vezes. Todos os dias. Todos os dias. Eu precisava muito ir lá na casa dela. Conversar com o sogro, a sogra. Vocês vão entender depois mais nas próximas perguntas por que eu precisava ir lá conversar com eles também. Fica a dica, tá? Conquistem o sogro e a sogra também, não só o namorado, a namorada, e isso vai fazer um bem que vocês não têm noção, né? Tratar o sogro e a sogra como pai e mãe vai muito bem, obrigado, né? E isso me fez bem para o nosso relacionamento, mas nós nos víamos, nos falávamos e nos encontrávamos todos os dias. Para nós não teve restrições, porque, né, era um namoro mundano, vamos dizer assim. Então, no início até ia só na quarta e finais de semana, né? Antigamente era só na quarta. Na quarta era o dia do sofá, o dia do namoro. E aí, final de semana, né? Eu jogava bola na associação e depois que acabava os treinos, eu vinha aqui para casa dela e ela sempre me esperava com uma janta preparadinha, quentinha. Aí eu ficava lá até um pouco mais tarde lá, né? Mas eu nunca vi uma sogra ir tanto no banheiro como a minha sogra ia na época do namoro. Era muita mijadeira, meus irmãos. Muito, muito, muito. Não tinha jeito. Eu não sei o que tinha, mas ela ia umas 5, 6, 7 vezes no banheiro. Ela passava pela sala ou pela cozinha dela, dizia assim, acho que está na hora de deitar, né, Giza? E passava assim. Mas foi uma benção. Minha sogra é uma benção, viu, irmãos? Espero que ela não esteja assistindo, né? Senão... Um abraço, sogra, te amo. Tá bom. E o namoro de vocês tinha alguns limites? E se tinha, quais são esses limites? Pode falar, Petro. Não, como eu falei, antes não havia limites para nós, porque, cara, a gente era do mundo, né? Então, se a gente decidisse sair, a gente só avisava, ó, estamos saindo. E a gente acabava saindo, né? Não dava muita explicação, enfim. Isso a gente errou, e errou bastante depois que a gente conheceu a Jesus e veio servir a Jesus. A gente sabe que falhou muito nessa área, né? Em obedecer o pai, em honrar o pai, honrar a mãe. A gente acabou extrapolando muito, né? Achando que a gente era grande o suficiente, que a gente podia se mandar, fazer o que quer, enfim. A gente rateou um pouco nessa área aí, mas não havia limites, não. A gente só comunicava o que nós íamos fazer, ia lá, fazia,
não havia restrição e limite algum. Mas depois que vocês assumiram um relacionamento, vamos dizer assim, com um propósito diante de Deus, aí vocês não estavam casados ainda? Não, a gente tinha um namoro mundano, né? Nós não tinha limites Sim. para nós, né? O que a gente pensava em fazer, a gente fazia e não dava explicação para ninguém, não queria saber de nada. A única coisa que aconteceu no nosso relacionamento foi quando nós decidimos a servir a Jesus, né? Aí nós colocamos um ponto final, dizendo, não, a gente, daqui para frente, a gente vai fazer certinho. A gente precisa mudar, a gente precisa agradar ao Senhor. Como é que a gente vai servir a Deus vivendo um relacionamento como a gente está vivendo? E aí a gente colocou um ponto final naquilo, marcamos a data do casamento, noivamos no caso, marcamos a data do casamento e ali a gente se cuidou até a data do casamento e Deus honrou, Deus nos surpreendeu diante da nossa atitude, né? Até hoje eu digo para ele que ele não convidou a gente para o casamento, sem vergonha, né? Mas tudo bem, eu convidei ele, o meu. Né? Não convidaram. Discutido agora. Pagou na mesma Mas espera aí moeda. que a Gi vai falar uma coisa. Só um minuto. Lembrando no que o Pedro estava falando, nesse mês passado, eu acho que uns 1 ano e meio, 2 anos do nosso namoro, a minha sogra já era crente, já vinha na igreja. E aos poucos a gente começou a vir junto com ela através do convite dela. Então, em abril de 2006, quando a gente noivou, a gente fez um propósito com Deus, que foi a partir desse momento que Deus começou a nos abençoar, sabe? Foi a partir dali que a coisa começou a engrenar, a gente marcou a data do casamento e a partir dali foi totalmente diferente do que era. Quando nós fizemos esse propósito, só aproveitar mais um minutinho, esqueci o que eu ia falar. Não sei se era verdade, hein? Não. Bom, a gente fez um propósito. Vocês tiram a atenção da gente, né? Muita plateia, meu Deus do céu. A gente fez um propósito com o Senhor de nós servirmos a Ele e a partir de abril, né, nós já marcamos a data do nosso batismo também. A gente não era batizado em águas e eu me batizei junto com o Mano, né, mano? Foi uma galera ali junto, estamos servindo o Senhor até hoje junto. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte, se você fazer um propósito com o Senhor, faça, né, esse propósito com Deus, Deus vai honrar isso. Deus age em cima da nossa atitude, né? Ele não fica esperando, dizer, o cara vai, não vai. A partir do momento que a gente toma uma decisão diante da presença do Senhor, eu sei que tem namorados aqui, né? Você assumir esse compromisso e fazer esse propósito diante da presença do Senhor, Deus vai honrar isso. Deus está nos observando a todo momento. Quando nós nos conhecemos, nós começamos a conversar, como eu disse, muito respeitosamente, mas ainda havia a necessidade, sabendo da forma como meu futuro sogro e futura sogra conduziam a educação das suas filhas, eu sabia e eu tinha essa ideia de que eu deveria ir até eles para pedir a Elisama em namoro. Então chegou o dia 3 de novembro, na verdade foi antes que eu fiz o pedido, mas oficialmente nós começamos a namorar dia 3 de novembro. E eu fui até lá, fiz esse pedido, né, se eles nos autorizavam a começar um namoro. Eles autorizaram, né, os dois autorizaram, nos abençoaram. Há uma diferença, né, entre o namoro cristão e o namoro do mundo. Olha, vocês observem, comecem a observar as diferenças. Então, nós pedimos autorização e eles nos autorizaram e nos abençoaram. Então, isso diante de Deus, isso é grandioso. Depois disso, eu lembro-me muito bem do sogro dizer assim, só tem um porém. Até vocês casarem, ele já estava contando com casamento, né? Então, quando ele disse isso, eu disse, eita, glória a Deus, eita, glória. Quando ele disse isso, só tem um porém, ele disse, vocês não vão sair sozinhos, só vocês dois, vocês não vão sair juntos sozinhos, só vocês dois. Eu disse, não tem problema nenhum.
Tudo que eu quero é errar menos possível, né? Então, a partir daquele momento, qualquer lugar que nós íamos, a minha futura cunhada ia junto. Aí, tipo, ia tomar um sorvete, eu tinha que pagar 3. Ia comer alguma coisa, tinha que pagar 3. Tudo que nós ia fazer que envolvia dinheiro era para 3, né? Mas valeu a pena o investimento. Na verdade, ela me deve isso aí até hoje, e eu vou cobrar mais dia menos dia, né? Ela me deve 2, né, de chocolate com menta, e vem dessa época. Mas houveram essas restrições, tanto que a Elisama trabalhava no comércio aqui da cidade, e eu trabalhava, até hoje trabalho mais retirado, e eu passava, meu sogro todos os dias, meu futuro sogro, todos os dias vinha até o centro da cidade para ir até o bairro Progresso, que é um bairro já mais longe do centro, né? Para buscar ela nos horários vinha trazer e vinha buscar para levar para casa nos horários de entrada e saída do trabalho. Para ele não ter que fazer isso e para ele economizar, eu disse, mas porque aí então comecei a ir almoçar lá na casa deles, para ele não ter que vir, eu passava pela loja, pegava ela e levava até em casa. Só que do centro da cidade até o Progresso, a minha sogra sabia quantos quilômetros, metros, centímetros tinha a distância, quantos minutos e segundos nós demorávamos para chegar. Ela sabia que motor a Kombi tinha, né, para saber que aceleração dava e tudo mais, porque se atrasasse alguns minutos... E detalhe, né? Ela já sabia que o Douglas ia me buscar, porque a gente combinava, mas eu tinha que ligar para ela e avisar. Quando eu ligava e avisava, era um sermão gigante, porque tu sabe a hora que tem que chegar, se tu chegar aqui tu vai apanhar, era um monte de coisa. Então eu sabia dizer pro Douglas, ó, voando, porque se eu chegasse lá depois do horário, ela tava com aquela cara feia dela, me olhando assim, e depois eu ia escutar mais um sermão. Mas enfim, né? Deu tudo certo, graças a Deus. Tu vê que o namoro mundano não é tão ruim, né? Não, obedeçam os pais de vocês, viu? Honrem os pais de vocês. Até se vocês me permitirem, eu não sei se alguém aqui sabe de cor o que diz Provérbios 1:8. Alguém sabe? Diz assim: meu filho, escute o que seu pai ensina e preste atenção no que sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência. Foi exatamente o que a gente fez. Ouviu o pai e a mãe, atendeu os ensinamentos deles, porque nós queríamos ter um caráter melhor, né? E eu sabia que o nosso relacionamento iria dar certo se nós ouvíssemos os ensinamentos que eles nos transmitiram. O Douglas, aproveitando o gancho, até comentei com eles que eu gostaria de a gente conversar um pouquinho sobre isso, que é uma questão assim, a gente ouve muitos pais falarem que hoje em dia eles deixam os filhos namorarem, e até a gente já vai aproveitar para responder uma pergunta que eles nos colocaram. Eles pediram assim, tem problema em namorar novo? E junto com essa pergunta eu vou colocar outra, que aí quando os pais dizem não, muitos filhos dizem assim, então vou fazer escondido. Né? Então, se ou o próprio pai e a mãe dizem, se eu não deixar, ele vai fazer escondido. Então, o que a gente pode trazer para eles em relação a namorar novo e em relação a ouvir o não do pai e a mãe? A questão de namorar novo, por experiência própria, meus queridos, a gente erra muito, muito, mas muito mesmo. Se não é Deus cuidar da gente, né, Ele sabe lá o que poderia ter acontecido, né? E outra que a gente é muito imaturo, né? A gente nem sabe o que a gente quer, né? Então, quanto mais velho, mais maduro, melhor lidar com situações, enfim. E se a gente é bem novinho, por exemplo, a gente casou cedo, né? Eu com 20 e a Gi com 18, né? Então, mesmo assim, a gente foi aprendendo, né, juntos, mas a gente ainda era novinho, né? Então tu imagina ela com 18, eu com 20. Então bota menos aí, mais novo aí, 15, 16 anos, né? São muito novo, né? Então, se fosse dar um conselho, né, esperem um pouquinho, né? Esperem para achar a pessoa certa, para você se relacionar com a pessoa certa, né? Não fica dando tiro por aí, né? Não vai dar certo, não vai dar certo. Então esperem no Senhor que vai aparecer a pessoa certa para você se relacionar, enfim.
coloque com um propósito, como eu falei antes, no coração de vocês, né? Não deixe se enganar, né? Eu até estava... Porque lá em casa a gente é bem aberto, né? Eu converso bastante com a Manu a respeito disso. A gente sempre conversou, né? Eu acho que, entrando nessa questão, Késia, vou deixar porque senão o filho vai fazer, né? Eu acho que isso é muito dos pais. Os pais que têm que pegar e puxar o filho. Mas vai ficar abençoado, vai ficar bravo. Eu não quero saber, não vai. Entendeu? Então, os pais estão sendo mais flexíveis, pensando assim, mas se eu deixar, pelo menos está aqui em casa, está aqui, eu estou vendo, né? Enfim. Não. Onde que está honrar o pai e mãe? Obedecer o pai e a mãe? Eles são mais maduros, eles entendem mais, né? A gente acha que a gente sabe tudo, super-homem, mulher maravilha, vou fazer tudo. Não vai fazer, vai quebrar a cara, entendeu? Então, eu acho que o pai, sim, ele tem que ter pulso firme, o pai e a mãe, tem que colocar limites, né? E você, como filho, como filha, tem que entender, tem que honrar o pai e a mãe, entender que o pai e a mãe nunca vai querer o mal da filha ou do filho. Sempre vai querer o bem. Então, ele vai tentar conduzir, né? Mas eu sei que é uma fase complicada. Eu penso assim, que a questão de namorar cedo, tem que pensar assim. Tu tem condições de comprar um presente pro teu namorado no Dia dos Namorados? Se tu precisa ainda do pai ou da mãe para dar eu acho que não está na hora ainda. E quando o pai e a mãe dizem assim, olha, não é o momento, gente, esperem, porque vale a pena. Vale a pena. Assim, eu casei com 18 anos, mas eu sempre pedi a Deus, minha oração era assim, eu queria uma pessoa, primeiro, que fosse temente a Deus, segundo, que fosse trabalhador, porque tem que trabalhar, né, gente? Tem que trabalhar. E que soubesse cozinhar, porque eu não sabia cozinhar. Mas agora ele não quer mais cozinhar. Tá. Agora ele não quer mais cozinhar. E eu dizia para Deus, eu quero casar antes dos 20 anos. Ai, você casou nova. Mas é que no meu entendimento, assim, eu sabia que no momento em que eu casasse, era eu e meu marido. Deu de pai, deu de mãe, no bom sentido, tá, gente? Não assim de ficar toda hora dependendo do pai e da mãe. Porque eu sabia, quem casa, né, deixa seu pai, deixa sua mãe, está escrito na Bíblia. Então, meu desejo era assim, e Deus realizou o desejo do meu coração. Mas eu esperei em Deus, por mais que eu errei antes, no caso, né, eu namorei antes, e minha mãe dizia, não é de Deus. E eu dizia, é de Deus sim, mãe, porque ele faz isso, faz aquilo. Minha mãe, não é de Deus. E aí, o que aconteceu? Deus trouxe nós de Tramandaí para São Marcos. E o Douglas sempre fala que realmente foi para isso, porque foi aqui que eu casei, e foi aqui que a minha irmã casou também. Então, Deus faz um trabalhar gigante através das orações da minha mãe, porque minha mãe sempre orou muito pela gente, e eu também, né, eu fui muito específica para Deus. E Deus me deu realmente muito além do que eu pedi. Porque o Douglas realmente é tudo isso que eu pedi para Deus e muito mais. Com ele eu aprendi a cozinhar. Né? Eu fazia maior bagunça, mas eu aprendi a cozinhar com ele. Claro que antes de casar, eu disse para a mãe, me ensina a fazer um arroz, um feijão, porque eu não sabia, gente, eu não sabia. Não era porque eu não queria, minha mãe não tinha paciência para ensinar. E aí eu anotei num caderninho, até hoje eu tenho, como que faz arroz, como que faz feijão, Não é vergonhoso a gente não saber, mas a gente precisa ter um interesse. E eu sabia que depois eu ia ter que precisar cozinhar. Então, eu fui muito específica com Deus. Então, quando a gente fala essas coisas para Deus, Deus ouve a gente. Mas a gente precisa esperar o momento. Então, se o pai e a mãe dizem, meu filho, agora não é o momento, obedece. Porque, assim, o casamento é maravilhoso. Mas tu ter a relação com uma pessoa, tem dias que não é muito legal. Tem dias que a gente tem vontade de estrucar, né? De esgoelar um outro, principalmente no primeiro ano de casamento. Porque pensa, né? Porque é diferente. Eu vim de um jeito, de uma cultura diferente, ele vem de outra, daí a gente tem que se juntar.
tem que tentar, daí a gente ajustar tudo. A gente teve muitas brigas. Então, quanto mais novo vocês casarem, tu imagina. Depois que o irmão Joelson aquele dia falou, né, que até os 25 anos, como é que é o negócio? O córtex não está fechado, tu imagina. Eu fiquei apavorada aquele dia, daí eu comecei a entender algumas coisas. Por isso que fulano faz assim, é por isso. Então, gente, quando os pais falam, por favor, ouçam. É para o bem de vocês. Aproveitem essa adolescência, aproveitem a juventude. Porque depois vai chegar na nossa idade, a gente às vezes quer fazer algumas coisas de jovem, não dá mais para fazer. Não dá mais. Tá? Então, é bom aproveitar, escutem os pais. Pode ter certeza que vai valer a pena e Deus vai ter sempre o melhor para vocês. Gente, olha só que interessante. O que eu penso sobre isso, sobre casar cedo ou casar novo? Eu penso assim que a gente não se une só por unicamente ou simplesmente se unir, sabe? Eu penso que Deus une dois propósitos ou une propósitos, né? Então, o fato de casar cedo, a Elisama casou com 18 anos, tem gente que casa com 17, com 19. É cedo, ainda é cedo, não é? Está na hora certa, não está? Mas o que a gente precisa entender? Olha só o que a Elisama disse, a minha mãe sempre orou por nós. E isso tem um peso enorme, né? A oração de um pai, de uma mãe para com seus filhos. Aí Deus prepara as coisas conforme nós colocamos em oração. Deus vai preparando, Deus vai trabalhando, Deus vai agindo e Deus proporciona alguém para essa pessoa. No caso, proporcionou nós dois um ao outro. A Elisama tinha 18 anos e uniu os nossos propósitos, que era, primeiramente, nós temíamos a Deus, nós éramos fiéis a Deus e somos até hoje, né? Então Deus uniu isso para que nós tivéssemos projetos conforme a vontade dele, o querer dele, né? Então eu penso dessa forma. Então 17, 18, 19 é cedo? Se for o propósito de Deus sendo unido naquele momento, não é cedo. O importante é ser o tempo de Deus. É ser o tempo exato de Deus, porque o tempo de Deus é o tempo perfeito. É o tempo perfeito. É isso que vale. Vou dizer uma coisa para vocês. Aí, claro, Deus vai, dentro desse propósito de Deus, Deus vai começar a trabalhar na vida de um e do outro como indivíduo. Vou dar um exemplo para vocês. Quem aqui sabe que preço está o guisado, a carne moída? Tá, vocês são casados, não vale. Solteiros, quem sabe o preço do guisado da carne moída aí? Levanta a mão e me diga. Marcos. Ele não pesquisa, ele vai lá e compra. Vou dar 2 exemplos para vocês. O Tita e a Késia, logo que casaram, nós fizemos uma cantina aqui na igreja e eles foram lá no mural, tinha a lista da cantina para as doações e lá tinha 5 quilos de guisado, né? Era 5, né? 5 quilos de guisado. O que eles fizeram? Colocaram o nome, Tita e Késia, do lado do guisado. Hoje pagando. Quando eles foram no açougue, eles fizeram consórcio para pagar aquele guisado, sabe? Aí me lembro do Varela e da Débora. Recém-casados, novinhos assim, né? A Débora faz a listinha, amor, vai no mercado e compra tais coisas. Nessas tais coisas, tinha 20 quilos de guisado. Ele chegou lá no açougue, 20 quilos de guisado, tá, se ela colocou aí, vou pegar. Chegou para o açougueiro, disse, veio 20 quilos de guisado para mim de segunda. O açougueiro olhou para ele, tá, fez o pedido, sabe aquele saco que coloca, né, no açougue, não é um saquinho, era um sacão de carne moída assim em cima da balança, que ele teve que pegar com as 2 mãos para colocar no carrinho assim. Ele ficou alguns meses pagando aquele rancho, né? Aí, até hoje, eles não entendem se foi um erro de colocar, era 2 quilos e ela colocou 20, ou se realmente não sabiam o que era 20 quilos. Mas, na verdade, quando Deus une propósitos, pode ter certeza que Deus vai dar graça, sabedoria, entendimento, discernimento, para que esse casal saiba administrar todas as coisas, ainda que tenham pouca experiência.
Agora, quando você sai atirando para todo lado, que nem diz o Péter, você quer namorar logo, quer casar logo, sabe, aquela obsessão por aquilo, você continua não tendo experiência, você não sabe quanto está o quilo do guisado, do feijão, da conta de luz, da conta de água, quanto paga a internet? Quem paga a internet lá na tua casa? Entende? Então, aí comecei a namorar, casei. E agora? E agora tem que pagar tudo isso. Então, são coisas que a gente precisa parar para pensar. A Elisama sempre diz isso. Se você ainda não tem condições de pagar um X, um hambúrguer para tua namorada ou teu namorado, enfim, talvez ainda não seja a hora. Mas Deus une propósitos. Até porque a gente está falando de um namoro, um casamento cristão, né? Então, quando um cristão começa a namorar, é para quê? É para casar. Né? Então, a gente, né, já vai pensando. Aí tu vai cuidando que ele, né, vai falando, tu vai analisando se é o mesmo propósito que tu tem, né? É tudo isso. Então, o namoro de um cristão é diferente. É muito diferente. Mas é maravilhoso. É maravilhoso. E por que o namoro cristão... E não sei se vocês observaram, mas o namoro não consta na Bíblia. A Bíblia fala de noivado e casamento. O namoro, quem criou, fomos nós. Né? Mas o namoro serve para um tempo, para um período de conhecimento, um ao outro. Eu preciso saber quem ela é. Ela precisa saber quem eu sou. Ela pediu a Deus um cara que trabalhasse. Ela pediu a Deus, entende? Então eu sempre dizia para os jovens, beijem menos e conversem mais. Porque só beijando você não vai conhecer essa outra pessoa. Mas conversando, dialogando, você vai conhecer. E o namoro cristão, ele é curto, o período de tempo, por quê? Porque a gente não pode errar. A gente não pode cair na tentação e cometer o pecado, né, na sequência. Então, por isso que nós buscamos em Deus, com quem iríamos nos casar, e quando tivemos a certeza e a convicção, que foi jogo rápido isso, a gente já bateu o martelo, marcou a data e estamos e somos felizes para sempre. Isso aí, pessoal. Pegaram as dicas, hein? Inclusive, eu falei com o Varela esses dias e ele acabou de comer o último quilo de guisado. Mês passado, ele falou. Ficou a vida inteira quase. Então, pessoal, como é muito interessante, né, a gente ouvir as histórias e tipo, o relacionamento com Deus, sem Deus. E essa semana até a gente estava numa aula de discipulado e a gente entrou num assunto que a gente não se relaciona bem com nós mesmos, né, com a gente, assim, e não consegue se relacionar com ninguém, né? Porque a gente tem que buscar primeiro ter um relacionamento bom com Deus, para a gente se relacionar bem com nós mesmos, né? Para poder se relacionar com outras pessoas. Que nem o Peter e a Gi, eles, um namoro fora da igreja, né? E a partir do ponto que eles começaram, não, vamos se firmar em Deus, o relacionamento deles com Deus, aí fluiu, dali para frente deu tudo certo, né? Na verdade, o namoro mundano, ele... Por exemplo, eu namorei muito antes de namorar a Gi. Né? A Gi também, da mesma forma. Acho que menos, graças a Deus. Mas daí namorar por namorar. Entendeu? Não tinha um propósito. Então daí fica com um, fica com o outro, fica com o outro, fica com o outro, e vai indo, né? Aí daqui a pouco vai ficar falado. Entendeu? Como que a mulher é vista? Como que o homem é visto? Né? Então, quando a gente está no propósito no Senhor, é diferente. O namoro é diferente. Né? Vai namorar para quê? É para casar? Como foi falado aqui. Se é para casar, amém. Mas se namorar por namorar, não vai funcionar. Ok? E você já quer falar, Gi? E lembrando também que a partir do momento que a gente fez o propósito com Deus, que a gente decidiu, não, daqui para frente vai ser diferente, Deus abençoou de uma forma assim que vocês não têm noção. A gente conseguiu comprar os nossos móveis praticamente da casa toda, né, amor? Usados, mas por R$500 naquela época. Então, vocês imaginam, geladeira, fogão, cama, roupeiro, por 400? Por R$400. Então, se Deus não estava nesse negócio,
Mas eu tive que vender meu carro, né? O meu Chevette. Vendi o Chevette, nós casamos, fizemos a festa, compramos todos os móveis dentro da casa e ainda fizemos o rancho, né? O primeiro rancho que a gente fez. Tudo Deus abençoou, né? Mas dentro do propósito, né? Imagina, R$400 todas as coisas dentro de casa, hein? 500, a gente falou. Não, foi 400. Ela vai Sempre querer tem contradizer de novo. 450, então. Sempre tem um Chevette na história, né? Os mais novos agora aí não vão pegar, né? Porque não tem mais Chevette em volta, né? Mas, enfim, o que a gente quer trazer para vocês aqui é, sim, a base de um relacionamento cristão, mas a base de um relacionamento com Deus. O propósito com Deus, aí as demais coisas vão se encaixando. Só mudando um pouquinho, o namoro, vocês não acham que o amor é uma coisa muito louca? O que vocês acham? Não é uma coisa muito louca, difícil de entender o namoro, o amor, enfim. Porque você bota o olho na pessoa, você diz, é essa aí. Né? Olha só, vamos dar o exemplo aqui, a Lu e o Gese. O que tem a ver um com o outro? Olha só, o João e a Miriam. O que a Miriam viu no João, meu Deus? Né? O Christian, a Kézia aqui, ó. Né? É muito louco. Vocês que estão namorando aí em cima, aí, ó. E aí? Como é que é isso aí? Aqui o Marcos e a Miriam. Vem falar aí, João. Mariana. Né? Meu Deus, é muito louco isso aí. Por isso que essa escolha, escute bem, é para a vida toda, cara. Né? Não pense que você vai escolher, hoje é bonitinho, né? Beleza, vou casar, tudo. Daqui 20 anos vai virar alguma coisa, né? Aquilo que não era lá atrás. Por isso que é muito louco isso, mas a gente tem que estar ligado, servir o Senhor, como foi falado aqui, sirva o Senhor. Colocando essa pergunta que o Christian falou ali, a respeito de que a pessoa está me pressionando, enfim, será que ela vai entender, eu quero buscar Cristo, enfim. Essa pessoa só está querendo ficar contigo porque você é crente, porque você está servindo a Cristo, porque você está levando a sério isso. E o que ela quer? Ela quer estar próximo de alguém que sirva o Senhor, que seja um pilar, que seja alguém que puxe, sabe? Geralmente, nos namoros cristãos, a gente pensa assim, eu quero arrumar alguém mais crente do que eu, porque pelo menos daí ele vai me puxar, ele vai dizer, vamos orar, vamos para a igreja, porque se eu arrumar alguém mais fraco do que eu, aí nós não vamos para a igreja. Foi o conselho que deram para o João, daí conseguiu a Miriam, né, Miriam? Que bênção, né? 4 filhas, né? Deus te abençoe, viu, João? Então tá, pessoal. Vou passar a palavra então para a Kézia, encerrar esse nosso podcast. Eu tinha que falar isso, senão eu não ia conseguir acabar. Eu precisava falar isso. Então, vou dar as palavras para minha esposa. Ai, meu Deus, esse Cristian. Gente, Agora então, fechou. a gente deseja que Deus tenha falado ao teu coração e que tu possa sair daqui com uma mentalidade diferente. Eu vou ter que tossir um minutinho, peraí. Voltei. Eu tô com a voz muito ruim. Desculpa. Vai me dar um ataque. Tá bom, voltei. Então, gente, guardem isso que vocês ouviram. Talvez não, a gente vai ter outros encontros, mas esse não será o tema. E a gente vai ter outros convidados e vocês vão ter a oportunidade de perguntar novamente. Talvez, se alguma pergunta realmente vocês desejam ter resposta, peçam para nós, talvez até no privado, que a gente vai auxiliar vocês, né? A gente sabe que muitas ficaram para trás, mas de tudo que foi falado, eu queria que vocês guardassem algo muito importante no coração. Quando a gente iniciou o trabalho esse ano com vocês, a gente vem falando muito sobre propósito como indivíduo, né? O propósito de Deus comigo. Então, a gente tem fortalecido isso com vocês, a importância da gente estar firmado em Cristo. E quando a gente está firmado em Cristo, vocês vão encontrar resposta para todas as coisas. Então, surgiu perguntas aqui, quando eu vou saber se é a pessoa certa? Quando é a hora certa? Tudo isso vocês vão ter resposta em Deus. Então, por isso que a gente precisa que vocês busquem cada vez mais
ser crente de verdade, como o Peter falou. E aí, quando aparecer a pessoa certa, vocês vão ter certeza, como o Douglas falou, eles amam falar, vai arder no coração de vocês e Deus vai confirmar, tá? Então, guardem isso no coração. A gente vai estar fazendo uma oração agora e eu quero convidar você a fechar os teus olhos agora, não se distraia. A gente vai estar orando e eu vou pedir para o pastor Douglas fazer essa oração, abençoando as nossas vidas, né, e que a gente possa tomar as melhores escolhas, sejam elas quais forem. Vamos nos colocar de pé, queridos. Eu faço leitura de um versículo aqui e nós vamos estar orando neste momento. Olha a importância de nós pedirmos a direção de Deus, de buscarmos a bênção de Deus. Olha o que diz Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores. Quando a Bíblia fala a bênção do Senhor é que enriquece, não está falando somente na área financeira ou material, é para todas as áreas da vida. Porque a partir do momento em que Deus abençoa, em que Deus assina embaixo, vai firme, porque Deus está nesse negócio. Então, a partir desse momento em que Ele abençoa, todas as áreas da vida prosperarão, vamos dizer assim, e Deus não acrescenta dores. O pastor Gesiel comentou, às vezes a gente insiste em fazer o que Deus não disse para fazer, e depois bate na porta do pastor e diz, pastor, pelo amor de Deus, me socorre, porque está uma bagunça lá em casa, né? Então, a bênção do Senhor sempre será a prioridade para as nossas vidas, como indivíduos e depois nos nossos relacionamentos, para que dois se tornem um. Vamos orar? Pai querido, diante da Tua presença, Pai, nós queremos Te agradecer, Pai, por esse momento tão importante de nós estarmos debatendo e tratando assuntos, Senhor, que vem falar, Pai, conosco, Pai, sobre relacionamento, sobre nós nos relacionarmos com pessoas que talvez nós desejamos nos tornar uma só carne, Senhor. Eu desejo que nessa noite, Pai, o Senhor possa tratar e trabalhar no coração de cada um aqui, para que cada um possa ter o entendimento e o discernimento e o desejo, Pai, de entender a Tua vontade para as suas vidas. Eu entendo, Pai, e creio dessa forma, que no momento em que o Senhor mostrar, Pai, a sua vontade, Pai, para as nossas vidas, e nós entendermos isso, nós teremos uma vida abençoada e feliz. Nos proporciona isso, Pai, como indivíduos, e nos proporciona isso para os nossos relacionamentos. E desde já, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui, em nome de Jesus. Amém. Essa aqui é o resultado, do relacionamento que começou lá no trailer dos gordinhos, né, Izinha? Benção. Isso então, gente. Para o pessoal do GIAD, então, a gente tem a confraternização do aniversário da Elisa, né? Então, a gente vai estar descendo lá embaixo, fazer essa confraternização e um agradecimento especial para todos os irmãos também que nos apoiaram nesse trabalho. Deus abençoe. E se gostaram, tá? Curtam lá, compartilhem, se inscrevam no nosso canal. E lembre de ativar o sininho, tá? Isso aí. Valeu, pessoal.